Olá a todos! Hoje iremos falar de mais um assunto muito importante nas Escrituras Sagradas. E no estudo de hoje falaremos da Nova Jerusalém, a cidade que vai descer dos céus e pousar na face da terra. Não se assustem com isto, pois não é nenhuma nave alienígena, mas a cidade de Deus. Eu tenho certeza que muitos de vocês não têm ideia do que realmente isto significa, mas nós do canal Plantando a Verdade iremos trazer para todos que fazem parte deste canal todas as informações a respeito da Nova Jerusalém, a cidade que irá descer dos céus, de acordo com o apóstolo João. E as Escrituras nos concedem todas as informações que precisamos para compreender tudo a respeito desta cidade, que é a Nova Jerusalém, a Jerusalém Celestial, ou a morada do Deus vivo. Dito isto, iremos começar o nosso estudo e para isto iremos ler Apocalipse 21, do versículo 1 ao versículo 27, que diz: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu, adornada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Aquele que perseverar até o fim herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do leste 3 portas, e ao norte 3 portas, ao sul 3 portas, e ao oeste 3 portas. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e o seu muro. A cidade é quadrangular, de comprimento
e largura, iguais, e mediu a cidade com a vara, até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, que é a de um anjo. Agora iremos compreender por partes, para que todos compreendam a grandiosidade deste assunto. Você que acredita em OVNI, observe com atenção. Isto que irá descer dos céus não é um OVNI e muito menos um disco voador, mas a cidade do Deus Todo-Poderoso. E neste estudo iremos mostrar aqueles que entrarão nela e também aqueles que não irão entrar na cidade de Deus, a Nova Jerusalém, a celestial. Segundo o apóstolo João, ele viu a cidade descendo do céu para a terra. E dentro de sua visão podemos presenciar um anjo medindo a cidade e dando suas medidas. Isto foi muito claro no texto. De acordo com o texto, a cidade é quadrada e sua medida é de 12.000 estádios, tanto de largura quanto de comprimento e também em sua altura. Para respondermos todas estas questões, tivemos que fazer uma boa pesquisa de acordo com as informações, porque já falamos que o compromisso deste canal é sempre plantar a verdade. Já sabemos que a cidade descerá do céu para a terra e sua medida é de 12.000 estádios. E esta medida é uma medida aérea. Não podemos esquecer este ponto. É uma medida aérea. E em nossa pesquisa, chegamos a 3 resultados, ou 3 respostas. A primeira é de acordo com os israelitas. Um estádio tem a medida de 178 metros. A segunda foi de acordo com os romanos, que para eles um estádio mede aproximadamente 185 metros. E a terceira foi de acordo com os gregos, que para eles a medida de um estádio é de 185 metros. Todas estas informações é para não ficar nenhuma dúvida com relação ao tamanho da medida de um estádio, o qual o anjo se referiu. Então, agora fica simples para nós sabermos o tamanho desta cidade que irá descer dos céus para a terra. Queira você acredite ou não, pois isto não vai fazer nenhuma diferença, porque isto será um fato. E para fazermos esta multiplicação, iremos levar em consideração a medida israelita de um estádio, que é de 178 metros. A medida, então, iremos fazer a multiplicação. 178 vezes 12.000 é igual a 2.136 quilômetros. Este é o tamanho da Nova Jerusalém. Só lembrando, ela tem a mesma medida em largura, em altura, ou seja, a medida é de 2.136 quilômetros, que é a mesma do comprimento e de largura. Só para termos uma ideia real de seu tamanho, ela tem quase a mesma distância de Maringá, no Paraná, a Aracaju, em Sergipe, que é de 2.130 quilômetros aéreo, ou seja, uma linha reta no ar. Espero que você tenha entendido. Não é uma nave espacial e muito menos algo alienígena, mas sim a cidade do único Deus Todo-Poderoso, que descerá e reinará
sobre todos os reinos da terra, e neste dia ele limpará de nossos olhos as lágrimas, porque não haverá mais nenhum luto, e a morte será aniquilada para todo sempre, pois esse é o consolo para todos os que creem no Filho de Deus, que receberam a sua vida para viverem uma vida simples, honesta, justa, tanto no pouco quanto no muito, porque o que realmente importa não é ter, mas sim ser um filho de Deus. Mas para aqueles que desprezaram a palavra do Filho de Deus e rejeitaram a sua vida por parecer algo simples, estes são os covardes que amaram as trevas e rejeitaram a verdadeira luz que veio a este mundo. São estes os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e os mentirosos, que são todos amantes do pecado e sempre querendo tirar vantagem de seu próximo, passando-o para trás. Mas a palavra deixa bem claro no versículo 8 que a parte que cabe a eles será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, ou seja, o fim para todos eles. Meus amigos, meus irmãos, escutem com muita atenção. Só existe uma maneira de escaparmos desta situação, que é o nascimento espiritual. É através dele que nós ganhamos a vida do Filho de Deus, e esta é a única vida que não passará pela segunda morte. Se você tem certeza que tem a vida de Cristo, fique tranquilo, pois você entrará por uma das portas da Nova Jerusalém, a cidade de Deus. Mas se você ainda não tem a vida de Cristo, peça a Deus sem demora o seu novo nascimento e receba a vida de Cristo, porque esta é a única vida que nos garante a entrada na Nova Jerusalém. Pois aqueles que têm o Filho têm a vida. E se temos sua vida, logo também somos seus filhos. No estudo anterior, vimos claramente o tamanho da Nova Jerusalém, a cidade celestial, que é de 2.136 quilômetros. Algumas pessoas defendem que a Nova Jerusalém, o seu tamanho é de 12.000 quilômetros, tanto de altura quanto de largura e seu comprimento. Mas nós, do canal Plantando a Verdade, ficamos unicamente com aquilo que está escrito. E só para lembrarmos, o seu tamanho é de 12.000 estádios, e um estádio, segundo a regra israelita, mede 178 metros. E por estas medidas, a Nova Jerusalém tem 2.136 quilômetros de largura, altura e comprimento, pois ela é um quadrado gigantesco. Então João, a partir do versículo 18, vai nos mostrar do que é feita esta cidade que descerá do céu. E para compreendermos isto, iremos dar continuidade à nossa leitura a partir do versículo 18, que diz: a estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a um vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira,
o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o undécimo de jacinto, o duodécimo de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Já falamos aqui neste canal e temos um vídeo explicando a importância do seu nome estar inscrito no livro da vida. E o título desse vídeo é: o seu nome está escrito no livro da vida? Para quem ainda não assistiu, é só pesquisar e compreender a importância do seu nome está escrito no livro da vida. E o mais importante, não depende de nenhuma religião. O versículo 27 é bem claro para todos quando diz que os únicos que entrarão nesta cidade que irá descer do céu, que é a Nova Jerusalém, serão aqueles que creram em sua justificação através do sacrifício do Filho de Deus, e pela sua ressurreição ele nos concedeu de sua própria vida, para que assim possamos viver para Deus. Mesmo que o reino de Deus ainda não seja uma realidade presente na terra, mas o reino dos céus é uma grande realidade dentro de todo aquele que recebeu a vida de seu Filho. Ter a vida do Filho de Deus em nosso corpo é a garantia que o seu nome está inscrito no livro da vida, porque ele próprio é a vida. A vinda desta cidade, a Nova Jerusalém, é inevitável. Queira você, acredite ou não, ela descerá dos céus, e Deus, o Todo-Poderoso, reinará em toda a terra, e os poderosos da terra entregarão os seus poderes a ele, porque dele é o poder e toda a glória para todo sempre. Meus amigos, só existe uma maneira de alguém entrar por uma das 12 portas da Nova Jerusalém, e esta maneira é ter o seu nome inscrito no livro da vida. Meus amigos, não nos preocupamos tanto se você está inscrito ou não neste canal. O que nós deste canal queremos é que o seu nome seja inscrito no livro da vida e você entre na cidade de Deus, a Nova Jerusalém. Essa é a nossa preocupação. Meus amigos, digo-lhes com toda a certeza, sem o nascimento espiritual é impossível alguém entrar na Nova Jerusalém. Para tudo existe uma regra, e para algumas regras não existem exceções, pois neste caso, só através do nascimento espiritual que entraremos na cidade de Deus. Pois, pelo nascimento espiritual, é a única maneira de entrarmos na Nova
Jerusalém. Este é o motivo pelo qual nós deste canal batemos na mesma tecla da importância do nascimento espiritual, porque isto é a única coisa que pode nos tirar da condenação do lago de fogo. Por favor, meus amigos, não brinque com isto. O nascimento espiritual é um presente de Deus, que é dado através de seu Filho, para que nós sejamos pequenos cristos e automaticamente filhos do Deus vivo. Nós, deste canal, não desejamos para vocês que vocês contemplem a Nova Jerusalém, a cidade que descerá do céu, só com os olhos, mas desejamos que todos compreendam a simplicidade da palavra e vejam que o nascimento espiritual é a única solução para este problema. Meus amigos, só através do nascimento espiritual podemos receber em nosso corpo a vida do Filho de Deus, pois sem a qual é impossível entrarmos na eternidade ou na Nova Jerusalém. Tudo o que Deus fez e faz é unicamente através de seu próprio Filho e para o seu próprio Filho. Mas, para compreendermos isto, iremos ler 1 João 5, do versículo 9 ao versículo 12, que diz: se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Meus amigos, a cidade de 2.136 quilômetros de largura, de altura e de comprimento, ela irá descer dos céus. Queira você acredite ou não, mas será uma realidade diante dos olhos de todos. Muitos fugirão para se esconderem, mas não escaparão. Se você deseja entrar por uma das suas 12 portas, você precisa da vida do Filho de Deus. E a única maneira de recebermos a sua vida é através do nascimento espiritual, pois sem ele é impossível entrar na morada de Deus, porque a casa do Pai é para os seus filhos. Se você tem certeza que tem a vida de Cristo, a vida do Filho de Deus, fique tranquilo, pois você entrará por uma das 12 portas da cidade. Mas se você ainda não tem a vida de Cristo, peça a Deus o seu novo nascimento e receba a vida de Cristo, porque esta é a única vida que nos garante entrar na Nova Jerusalém. Pois aquele que tem o Filho tem a vida, e se temos a vida, logo somos também seus filhos. Hoje iremos falar de mais um assunto muito importante nas Escrituras Sagradas, e no estudo de hoje lhe faremos esta pergunta: o seu nome está escrito no livro da vida? Não pergunto se você faz parte de uma religião, mas se o seu nome está escrito no livro da vida. Para quem não sabe do que se trata, o livro da vida é um livro que o nome de todos que irão para a eternidade será escrito. Por isto, a pergunta: o seu nome foi escrito no livro da vida? Não pergunto se você faz parte de qualquer religião, mas se o seu nome foi escrito no livro da vida. Isto depende se você vai para a vida eterna ou para o lago de fogo. Pois, segundo o livro de Apocalipse, o nome daqueles que não forem encontrados neste livro
será lançado no lago de fogo, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Um ponto muito importante aqui é que o lago de fogo não foi preparado para os homens, e sim para o diabo e seus anjos. E o motivo pelo qual o lago de fogo está preparado para eles é porque são mentirosos e amantes da mentira e entraram em profundas trevas. E assim é impossível qualquer renovação para eles. E é por este motivo que Deus tem reservado para eles o lago de fogo. E eles, conhecendo já as suas sentenças e querendo levar junto com eles homens e mulheres que transformaram a mentira em suas verdades e assim entraram em densas trevas. Dito isto, vamos ler os nossos textos bases de nosso estudo de hoje, que é Apocalipse 20, versículo 11 ao versículo 15, que diz: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriram-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que seu nome não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vamos por parte, pois este é um assunto muito delicado, pois trata-se do fim da vida eterna para aqueles que os seus nomes não foram encontrados no livro da vida. Eu particularmente acredito que o primeiro nome que foi escrito neste livro, chamado Livro da Vida, foi do homem Jesus, ou seja, a semente da mulher, aquele que pisou a cabeça da serpente. João diz claramente no versículo 11 que aquele que estava assentado no trono, fugiram dele os habitantes que estavam na terra e os que estavam no céu. E o motivo pelo qual todos esses fugiram da presença daquele que está sentado no trono é porque é chegada a hora de todos serem julgados segundo as suas obras. Este foi o real motivo pelo qual João viu os mortos, grandes e pequenos, diante daquele que estava sentado no trono para serem julgados. Pois é chegada a hora dos livros serem abertos para serem julgados, grandes e pequenos, segundo as suas próprias obras. E todo aquele que o seu nome não foi encontrado no livro da vida foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Quando Deus criou Adão, pôs diante dele a árvore da vida, para que ele comesse e pudesse viver para sempre. Mas ele a rejeitou, e o restante da história todos já sabemos. Mas agora a vida eterna é nos oferecida de uma maneira bem diferente. Podemos dizer que o livro da vida é o registro que Deus possui em suas mãos, e quando alguém
chega ao conhecimento da verdade e ganha a vida de seu filho, o seu nome é registrado no livro da vida. E é neste estudo que vamos explicar para todos a única maneira de seu nome ser escrito no livro da vida. E o mais importante disto é que não depende de nenhuma religião, e sim unicamente de pedirmos misericórdia, assumindo a nossa condição de miseráveis pecadores. Pois todos, sem exceção, seja religioso ou não, se pratica pecado, é porque ainda é um pecador. E todos os pecadores estão debaixo da condenação. E é por este motivo que é preciso pedirmos a misericórdia de Deus. Quando reconhecemos que necessitamos da misericórdia de Deus, isto nos leva ao entendimento que Cristo é o único que pode nos justificar, nos purificar e depois disto nos conceder a sua própria vida. Pois só assim, se tivermos verdadeiramente em nosso corpo a vida de Cristo, o nosso nome será escrito no livro da vida. Pois todos aqueles que receberam a vida de Cristo, os seus nomes estão escritos verdadeiramente no livro da vida. Você pode estar se perguntando com base em que você diz isto. É claro que a base de tudo que falamos neste canal, Plantando a Verdade, é unicamente as Escrituras Sagradas. E para confirmar tudo que acabamos de falar, vamos ler 1 João 5, versículo 11 e versículo 12. E depois leremos Gálatas 2, versículo 19 e versículo 20, que diz: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. É simples assim. Qualquer pessoa que ainda comete pecado não pode receber a vida do Filho de Deus. E sem a vida do Filho de Deus em seu próprio corpo, é impossível o seu nome estar escrito no livro da vida. Então, agora vamos ler Gálatas 2, versículo 19 e versículo 20 para confirmar tudo o que falamos. Que diz: Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne ou no corpo, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Digo-lhe com toda a franqueza de meu coração, sem esta realidade é impossível o seu nome, o meu nome ou o nome de qualquer pessoa na face da terra, seja no passado ou presente ou futuro, pois esta é a única forma que um nome é escrito no livro da vida. Pois o seu nome só estará escrito no livro da vida se você já compreendeu que Cristo, ao ser levantado na cruz, te atraiu e te fez morrer juntamente com Ele, destruindo o corpo do pecado, e te trouxe juntamente com Ele pela ressurreição dos mortos, e dando-te
a sua própria vida para que o teu nome seja escrito no livro da vida. E assim ninguém poderá jamais apagar o seu nome do livro da vida, porque foi escrito pelo próprio Filho de Deus. Você pode estar se perguntando onde que o nosso corpo do pecado foi destruído. Vou lhe mostrar dentro das Escrituras Sagradas, e para isto vamos ler Romanos 6, versículo 6, que diz: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, para que não sirvamos mais ao pecado. A partir de agora, tudo está em suas mãos. Só depende de você. E esta é a única forma de seu nome ser inscrito no livro da vida. Lembre-se disto. Se isto não acontecer, você é o único culpado por sua própria desgraça.